chegamos na parte que talvez complique um pouquinho a sua vida, tá bom? Então, vamos falar sobre divisibilidade. Vamos com bastante calma, tudo bem? Bem tranquilo, bem de boas. Vamos lá. Divisibilidade. Galera, lembra que eu falei que não dá para você dividir qualquer natural por qualquer natural? Olha para mim aqui, por favor. Então, lembra que eu falei isso? Eu falei para você assim, galera, não dá para você dividir qualquer número natural por qualquer número natural. Mas às vezes dá para dividir. Então, sei lá, pega 12 e divide por 3. Dá para dividir. Concorda? 12 dividido por 3 dá 4. Dá 4. Como é que eu sei que dá 4? É porque se eu tenho 12 balas, eu divido para 3 meninos, vai ficar 4 balas para cada um. Você concorda comigo? Então, a gente diz que 12 foi, de fato, possível de dividir por 4. Aliás, por 3. Quando isso acontece, a gente diz que o 12 é, então, um número divisível por 3. Você entende isso? Isso é o que a gente vai discutir agora, o conceito de divisibilidade e o conceito de multiplicidade, tá? Daqui a pouquinho a gente vai escrever um teorema muito importante sobre MDC e MMC, que diz que o MMC entre dois números multiplicados pelo MDC desses dois números é o produto dos dois números. E para você entender isso, eu preciso que você acompanhe com bastante foco aquilo que eu vou escrever aqui agora, tá bom? Volta para cá. Então, todos os... Jamile tem 9 anos. Tem 9 anos que você ouviu esses nomes. Tá tudo certo, Jamile. Tamo junto. Só a Jamile tá participando desse chat aí, hein? Quero saber quem mais que tá interessado aí. Tem galera de fora aí? Tem galera de fora? Todo mundo da onde? Jamile, você é da onde? Fala pra mim aí, só pra interagir. Muito bem. Então, daqui a pouco eu comento. A divisibilidade. Vamos lá. Primeira coisa. O que julga se um número é ou não divisível por outro, o que julga se um número é ou não divisível por outro é o resto da divisão. O resto, professor? Isso, o resto. O resto da divisão. Então, se eu pego o número 17 e divido por 5, isso dá 3 e restam 2, não é? Isso aqui é o que a gente chama de resto. Resto. Isso aqui é o que a gente chama de o quociente. Isso aqui é o que a gente chama de divisor. E isso aqui é o que a gente chama de dividendo. Então, o 17 é divisível por 5? O que você acha? O 17 não é, porque o resto não foi o quê? Não foi 0. Então, essa é a regra básica para que um número seja divisível por outro. E aí a gente vai escrever essa regra aqui. Um número
será dito divisível por um outro quando o resto da divisão entre eles for nulo. Nulo é um nome que as pessoas que dão aula de matemática gostam de falar para parecerem inteligentes, entendeu? Nulo é zero, tá bom? Zero. É um nome que aparece muito. Então, as pessoas vão nulo ao invés de falar zero, entendeu? Ao invés de complicar, ao invés de facilitar as coisas, eles vão lá e falam nulo, porque matemática é assim, ó, funciona assim. Você vai ver muito isso aí. Ao invés do cara falar as coisas na lata, assim, pá, pronto, é isso. Lembrando que você não quer ser um cientista, você quer passar numa prova, aí o cara, ao invés de falar as coisas simples, ele vai lá e fala a ordem naturais das coisas. Não é assim que funciona, não, gente. Vocês querem passar numa prova, vocês não querem se formar em matemática, não. Então, relaxa aí, vamos resolvendo isso aí. Só que a gente precisa conhecer os termos, então por isso que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Mas não sai falando isso com o seu coleguinha, não, senão você vai ser um cara chato, tá bom? Então, vem comigo aqui. Então, o número será dito divisível por um outro quando o resto da divisão entre eles for nulo. Então, vamos ver um exemplo? Eu quero saber, por exemplo, se 45 é divisível por 5. O que vocês acham? Pô, dá 9, né? 9 vezes 5 dá 45 e sobra 0. Então, sobrou 0. O resto foi 0. Então, nós dizemos que 45 é divisível... Por um momento, eu esqueci como se escreve divisível por 5, ok? Sim, professor, é porque o senhor é, né, uma questão da competência, né? Olha, rapaz, então, 45 é divisível por 5. A gente pode dizer isso, ok? Galera, termos. Existem alguns termos que a gente precisa conhecer. Eu vou criar um exemplo máximo aqui. 84 é divisível por 7? Primeiro vamos perguntar isso aí, daqui a pouco eu falo dos termos, tá? Vamos lá, divide por 7. 7 vezes 1, 7, para 8 dá 1, dá 2 agora, né? 2 vezes 7, 14, para 14, 0. Deu o resto 0, então sim. Mas eu não quis colocar esse exemplo só para isso, não. É para eu colocar alguns termos equivalentes aqui, tá bom? Preste atenção. Primeiro, eu acabei de ensinar para vocês que você pode escrever isso aqui. 84 é divisível por 7, né? Isso, divisível por 7. Aham. Que mais, hein, professor? Que mais é o seguinte. A gente também pode dizer que 7 é divisor de 84. Então, preste atenção nisso. Se um número é divisível por outro, este outro é divisor daquele primeiro. Então, 84 ser divisível por 7 é a mesma coisa que dizer que 7 é divisor de 84. Tudo bem? Um outro termo que pode acontecer é esse aqui, ó. 7 é fator de 84. Caraca, isso também é um termo que pode ser usado? Aham. E eles são todos iguaizinhos. Cara, é tudo igual. Não tem diferença nenhuma entre esses termos. Claro que tem, professor. Aqui é divisível, aqui é divisor e aqui é fator. Sim, dos termos são diferentes em português, mas em relação à interpretação, a semântica deles é igual. Não tem diferença. Dizer isto é a mesma coisa que dizer isso, que é a mesma coisa que dizer isso. Então, por que não fala só um, professor? Pois é, cara, eu concordo com você. Mas cai, então a gente tem que aprender, tá bom? Ai, cacete, pois é, cara. Olha o palavrão, professor. Tá bom, desculpa. Então, e 84 é múltiplo de 7. Isso também é uma forma de você dizer que 84 é divisível por 7. 84 ser múltiplo de 7. Cara, este primeiro aqui e este último aqui são muito, muito, muito importantes.
A gente acabou de criar o conceito de múltiplo. Então, se eu peço para você encontrar para mim os múltiplos de, sei lá, de 6, agora você já tem condições de me dizer. Os múltiplos de 6 são todos os inteiros que, divididos por 6, deixam o resto zero. Então, você tem o 6, você tem o 12, você tem o 18, o 24, o 30, 36, 42, etc. Então, sempre somando de 6 em 6. Professor, eu aprendi que isso é uma... Como é que é o nome mesmo, professor? PA, né? Isso é uma PA. Ah, tá. Ah, tô aprendendo, né? É, tá aprendendo. E esses são os únicos múltiplos, professor, de 6? Não, porque eu falei inteiros. Sim, e daí? E daí que tem os negativos também, né? Menos 6, menos 12. Ah, desgraçado, ia me pegar. Não vai mais não, cara. Aqui, ó, menos 30, menos 36, menos 42 e por aí vai. Ah, então os múltiplos também são negativos. Pode ser, tá bom? Contanto que seja divisível por 6, contanto que o 6 seja divisor do número, contanto que o 6 seja fator do número, o número será múltiplo de 6. Tá bom? Viu que eu falei todos os termos aí, só para você associar tudo direitinho? Pois é. Então, esse é o conceito de divisibilidade e multiplicidade. Tudo bem? Tranquilo, gente? De boa? Ok. Então, vamos lá aprender mais uma coisinha. É a última coisa que eu acho que vale bastante a pena. Aliás, eu acho que no próximo slide eu já menciono isso. Números primos e compostos. Deixa eu falar disso aqui logo. Então, vamos lá, gente. Número primo é um dos conceitos mais importantes de aritmética, se não for o mais importante. Mudei de opinião. Vou falar um pouquinho mais sobre divisibilidade em relação à quantidade de divisores. Sem falar de números primos primeiro. Acho que é uma boa ideia. Acho que vale a pena. Então, vamos lá. Galera, é o seguinte. Imagina que eu pergunte assim para você. Preste atenção nessa pergunta. Quantos divisores tem o número 12? O que você me responderia? Bom, 1. 1 divide 12? Claro, né? 1 divide qualquer número, né? E 2? Também, né? 3? Também, né? 4 também. 5 também. Não, 5 não. Ah, deixa resto 2, né? Pois é, cara. E 6, professor? 6 também divide. E 7, 8, 9, 10, 11 também não? Não. Inclusive, gente, um segredo. Se você estiver contando os divisores de um número e você já ultrapassou a metade do número, o próximo divisor vai ser o próprio número. Como é que é, professor? Assim, ó. Metade de 12 não é 6? É. E eu não já cheguei no 6? Aham. Então, daqui pra frente, o próximo só é o próprio número. Ah, então, tipo assim, 18. Os divisores são 1, 2, 3, 4 não é, 5 não é, 6, 9. Ah, já ultrapassei a metade, né? Então, o próximo depois da metade é o próprio 18. O próximo depois da metade é o próprio 12. Então, esses caras aqui são os divisores de 12. Aí a gente escreve assim, ó. Essa é a notação. Você escreve um D grande, abre um parênteses, 12, fecha parênteses. E aí, essa é a notação que cai em prova. Os divisores de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, esses são os divisores de 12. Aqui você poderia escrever, então, que D18 é 1, 2, 3, 6, 9, 18. Opa, perdão. Muito bem. Aproveitando que a gente está nesse embalo, faz para mim D7. O que você acha? Divisores de 7. Tem o 1, né?
2 não é, 3 não é, 4 não é, 5 não é, 6 não é, 7. Pronto, isso aí. Então, os divisores de 7 são 1 e 7. Os divisores de 7 são a unidade. Unidade é outra forma de dizer 1, entendeu? Pelo mesmo motivo do nulo, que eu falei agora há pouco, entendeu? Ao invés de o matemático falar 1, ele fala unidade. Para quê? Para se mostrar. Então, e o 7? Cara, o 7 é o próprio número, certo? Então, o 7 é divisível apenas por ele mesmo e pela unidade, tá? Com o 12 aconteceu isso? Pô, tem a unidade aqui. Tem ele mesmo aqui. Mas tem um monte de galera, tem um monte de gente aqui, né? Tem uma galerinha aqui. Ok?